Bom dia, senhores criadores, expositores. Chegamos a mais um campeonato de machos da raça Nelore, agora com o campeonato Júnior Menor. 5 garrotes nesse campeonato que esbanjam qualidade, aonde o animal classificado na 5ª colocação, o garrote mais jovem do campeonato, mas apesar de jovem já mostra aí muita qualidade, um animal muito bem caracterizado no aspecto racial. Um garrote que se mostra aí bastante masculino, chanfro curto, boca grande, a goteira evidenciada, um animal da estrutura forte, da paleta bem revestida em termos de musculatura, e uma carcaça que tem aí como característica o equilíbrio entre comprimento, profundidade, arqueamento de costelas, distribuição de musculatura. Um garrote muito correto também na conformação de umbigo, com testículos bem desenvolvidos. Um animal que realmente agrada pelo equilíbrio, pela raça e pelas características de masculinidade. Mas quando comparamos com os 4 primeiros colocados, e aí analisamos mais detalhadamente o comprimento de carcaça, o volume de musculatura, aí hoje ele perde para os 4 primeiros colocados no comprimento da carcaça, onde os 4 primeiros são ainda mais longilíneos, e principalmente na amplitude e volume de musculatura. É um animal que tem uma convexidade bastante interessante, um bom revestimento de musculatura, mas os 4 primeiros colocados ainda mais fortes nesse aspecto. Entretanto, um garrote de muito equilíbrio, de muita força e de muita raça. O terceiro colocado, um animal que desde a categoria se destacou pelo equilíbrio. Eu acredito que a palavra que resume esse garrote é o equilíbrio. É muito bom no seu racial, um garrote extremamente masculino e expressivo, e quando a gente observa essa expressão dele, o comprimento de pescoço, esse equilíbrio anterior-posterior, aonde ele se destacou na categoria, realmente no campeonato ainda somando muitos pontos esse aspecto da raça, da masculinidade, um animal bem pigmentado, de boa amplitude de peito, de estrutura extremamente forte e muito robusto no que diz respeito à sua estrutura e à sua carcaça. Acompanha uma carcaça longilínea, um outro ponto também importante na categoria e também no campeonato, na amplitude de costelas e nesse equilíbrio, passagem paleta-costado, realmente ele é muito forte e soma em termos de conjunto nesse aspecto. Passa bem da paleta para o costado, cresce do anterior para o posterior, com uma musculatura de muito boa qualidade, não só no comprimento, mas na convexidade de musculatura. Um animal de bons aprumos, de uma estrutura forte, de testículos bem desenvolvidos, realmente muito forte, muito equilibrado. Agora, quando comparamos o 4º colocado em relação ao terceiro, aí a relação costela-membros do terceiro colocado, reservado e campeão também, a relação costela-membros muito mais forte, uma maior profundidade de costelas e principalmente o maior volume de posterior. E aqui o terceiro colocado, um animal que também, como o 4º colocado, chama atenção em termos de conjunto pela sua beleza racial, pelo seu aspecto de masculinidade muito forte, um garrote do chanfro curto, grosso, da boca grande, da paleta bem musculada, da estrutura forte, um animal realmente que agrada muito, não só na masculinidade, na sua raça e na sua estrutura. Quando observamos e comparamos aqui o terceiro colocado em relação ao reservado e ao campeão, e analisamos não só a amplitude de dorso-lombo e comprimento de dorso-lombo, mas o nivelamento de dorso-lombo, aí nesse aspecto, reservado e campeão superam o terceiro colocado, levemente leva uma ligeira vantagem aqui no comprimento de dorso-lombo. É claro que existe uma diferença de idade, mas o aspecto de comprimento de linha dorso-lombo, reservado e campeão, levam ligeira vantagem em relação ao terceiro colocado. E principalmente no nivelamento de dorso-lombo, reservado e campeão, ainda mais corretos. Terceiro colocado, boa amplitude de dorso-lombo, assim como o reservado e o campeão. E mostrando também muito bom revestimento em termos de musculatura, um animal de um quadrilátero de posterior de muita qualidade, bem preenchido de musculatura, musculatura comprida, de boa convexidade, um garrote estruturado, de bom desenvolvimento de testículos. E aí, mais um ponto ainda dentro do comparativo, além da correção de dorso-lombo, quando a gente analisa esse arqueamento de costelas e essa passagem da paleta para o costado, aí realmente o reservado e o campeão superam o terceiro colocado nesse aspecto. E aí no comparativo do reservado com o campeão, aqui os dois animais que reuniram
mais pontos, que somaram mais pontos quando a gente busca raça, masculinidade, carcaça longilínea, equilibrada, com aspectos funcionais e, além disso, não só peso, mas distribuição de peso e, mais do que isso, harmonia em termos de conjunto. Então, tanto o reservado quanto o campeão, de carcaça comprida, longilínea, de boa amplitude, bom arqueamento, profundidade de costelas, nivelamento de dorso-lombo, característica importante que a gente não deve esquecer nunca em termos de seleção. Comprimento de musculatura, tanto o reservado quanto o campeão, de musculatura extremamente longilínea, de boa amplitude, um posterior de boa amplitude de garupa, comprimento, nivelamento e muito bom revestimento muscular. Quando a gente observa de frente ainda os dois animais, comprimento de pescoço, musculatura de paleta e desenho, desenvolvimento de cupim, o reservado tem muita qualidade, muito amplo quando visto de frente, cupim bem desenhado. Agora, o campeão tem uma força em termos de anterior, de musculatura de anterior, de desenvolvimento de cupim, já um pescoço mais grosso, mais forte, ele conferindo um aspecto de masculinidade realmente muito forte em termos de conjunto. E aí, quando a gente vem do anterior para o posterior, os dois animais crescem muito bem do anterior para o posterior, o reservado tem muito boa distribuição de musculatura, mas o campeão tem uma convexidade de musculatura que realmente impressiona, uma amplitude em termos de musculatura que impressiona. Em termos de passagem paleta-costado, o reservado é muito bom, mas o campeão é impecável. Amplo de frente, paleta bem revestida, passa forte da paleta para o costado e assim do costado para o posterior. E quando a gente observa também a questão de estrutura, o reservado tem muito boa estrutura óssea, mas a ossatura e a qualidade dos aprumos do campeão é imbatível. Os dois animais de muito bom desenvolvimento de testículos, de boa conformação de umbigo, e aí o campeão leva vantagem também, um umbigo um pouco mais curto, bem direcionado. Então o campeão aqui reúne todas as características que a gente busca em termos de seleção dos machos da raça Nelore. É bom de raça, é bom de carcaça, é funcional, com aspectos de produtividade bastante fortes e, mais do que isso, muito equilibrado. Parabéns a todos os apresentadores e aos proprietários participantes deste campeonato, e em especial do terceiro colocado, do reservado e do campeão.